Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez, né, a mais uma aulinha. A aula 3 agora, ela é continuação de funções da linguagem, né? É parte 2. Lembra que são 6 as funções da linguagem. Tratamos já de 3 delas na parte um, né, de funções da linguagem. Falamos, portanto, da função emotiva ou expressiva, da função conativa ou apelativa e falamos também da função referencial, ok? Então vamos fechar a aula sobre funções da linguagem falando das 3 funções restantes, né? Que é a função poética, a função fática e a função metalinguística, ok? Vamos começar então pela chamada função poética, em que o foco vai estar na mensagem. Então a gente começa aí com uma estrofe de um poema chamado Violões que Choram, do poeta Cruz e Souza. Ok? Vamos lá então ler essa estrofe aí que já está destacada para a gente na apostila. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Ok? Percebam, pessoal, que mais do que a mensagem em si, o que interessa aqui é o modo como essa mensagem ela vai ser transmitida. Por isso que encontramos, né, nessa estrofe a presença de figuras de linguagem. Que figuras seriam essas? A aliteração e a assonância. São figuras que exploram a sonoridade, tá? Para quem não se lembra, a aliteração é a repetição de um mesmo som consonantal, né? De consoantes, da mesma consoante. E a assonância também eu verifico aí nessa estrofe. A assonância já seria a repetição do mesmo som vocálico, né? De vogais, da mesma vogal, ok? Tem a presença de rimas, presença de métrica. Podem perceber que cada verso apresenta 10 sílabas poéticas, né? São chamados versos decassílabos. Então vejam que na função poética, o meu objetivo, a preocupação maior está com a estética, ou seja, com a forma como essa mensagem ela é transmitida. Por isso é muito comum ter um emprego de recursos expressivos, como figuras de linguagem, como a gente acabou de ver nessa estrofe, né? Vimos aí a presença da literação e da assonância, a questão da métrica, da rima, sonoridade. Então é muito comum aparecerem esses recursos expressivos, né? Quando eu tenho aí como predominância a função, como predominante, melhor dizendo, a função poética. Beleza? Emprego de jogos de palavras também pode aparecer, por exemplo, em propagandas, né? Trabalhar com palavras, jogos de palavras, é algo comum de acontecer, portanto, em propagandas. Beleza? Então, além de podermos encontrar a função poética em poemas, podemos encontrar também em propagandas e textos publicitários em geral. Ok? E aí surge em seguida um exercício que explora a função poética, bem tranquilinho. Vejam só. Qual das seguintes opções não se refere a uma característica da função poética? Eu vou ler cada opção para que enquanto eu leio, vocês vão pensando aí na resposta. Lembrando que apenas uma delas não se refere, né? Todas elas aí, portanto, se referem a características da função poética. Vocês só vão marcar uma opção, portanto, em que determinada característica não se refere à função poética. Então, eu vou ler da, item por item, para vocês analisarem aí e chegarem a uma conclusão. Letra A está dizendo o seguinte, que ela privilegia a melodia e sonoridade das palavras. Letra B, utiliza uma linguagem elaborada
e cuidada. Letra C. Utiliza uma linguagem denotativa. Letra D. Para quem não se lembra, associe, né, o D de denotativa ao D de dicionário. Então, palavra denotativa é aquela palavra que aparece com o seu sentido literal, real, cuja definição a gente encontra, né, no dicionário, tá? É diferente de conotativa. Conotativa seria o outro sentido que a palavra pode adquirir, uma palavra qualquer pode adquirir, diferente desse sentido literal, tá? E aí está dizendo que a função poética ela utiliza uma linguagem denotativa na letra C. E a letra D procura criar uma comunicação bela e inovadora. Então eu tenho aí essas 4 opções, apenas uma delas não se encaixa como característica da função poética. E aí, vocês já chegaram a uma resposta? Quem pensou, portanto, na letra C, acertou, porque essa é a única característica que não se encaixa, né, na função poética. É o contrário, em vez de linguagem denotativa, o predomínio, né, é de uma linguagem conotativa, já que é muito comum nesse tipo de função, né, trabalhar-se com palavras e novos sentidos que as palavras podem adquirir. Né? Então, é o contrário disso, nada de denotativo. Seria uma linguagem conotativa em vez de denotativa, como está aí. Ok? Então, resposta, letra C. Ok? Então, estão aí as principais características sobre a função poética. Função fática. O foco ele vai estar no canal. Lembra que o canal é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Beleza? Então vamos começar com esse texto aí como ilustração para a gente já perceber do que trata, né, essa função fática. O texto começa assim: posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode. Eu quero um daqueles. Pois não? Como é mesmo, não? Sim. Ou seja, nessa função, nesse texto, a gente já pode perceber, né, a presença de personagens, né? Eu tenho aí personagens que iniciam o ato comunicativo, né? Como posso ajudá-lo. E tem o personagem que procura manter, né, esse canal aí de comunicação, que é o pois não. Ou seja, o que seria, de fato, a função fática? Qual é a grande finalidade da função fática? Ela tem como objetivo, né, abrir, manter, fechar o contato, né, entre os interlocutores num processo de comunicação. Então, imagino eu, como professora, entrando numa sala de aula, né, inicio, né, o canal de comunicação com meus alunos, começando com um bom dia. Bom dia, turma. Então, isso já é uma forma de eu promover a abertura desse canal. E aí começo, explico a matéria, em determinado momento da explicação, eu pergunto, viro para a turma, entenderam? Ok? Que é uma forma de eu manter esse canal. Até terminar a aula e no final da aula, gente, até breve, até semana que vem, até breve. Tá? Como uma forma de fechar esse contato entre os interlocutores nesse processo de comunicação. Então, a função fática tem esse objetivo, né? De procurar abrir, manter e fechar o contato entre os interlocutores no processo de comunicação. Beleza? Então, uso de expressões que confirmam a atenção do receptor, como olá, entendeu? Até breve. São recursos muito usados, né, para manter ativa a atenção do meu interlocutor, ok? Então, essa está aí a função fática. E já surge em seguida, já coloquei aqui para vocês, mais uma questão do Enem, foi de 2014, e um exercício que explora, que fala dessa função, né? O texto começa assim: o telefone tocou. Alô, quem fala?
Com quem deseja falar? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Esse texto aí é de Carlos Drummond de Andrade, retirado do Contos de Aprendiz. E olha o que diz o enunciado. Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto a função o quê? A função fática, né? Letra B seria a resposta, né? O foco está no canal e a principal característica, né, é estabelecer ou interromper a comunicação, sendo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem, tá? Essa atenção, né, durante o processo comunicativo que se estabelece nesse tipo de função, né, para manter a atenção o tempo inteiro. São usados aí vários recursos para que os interlocutores se mantenham atentos, né, durante esse processo todo aí de comunicação. Ok, pessoal? Então, resposta, letra B. Questão bem tranquila, né? Bom, o próximo, a última função da linguagem, né, é a chamada função metalinguística, que vai ter como foco o código, ok? Tem como foco o código. Para quem não se lembra, elemento, né, da comunicação visto na primeira aula, o código é a linguagem em si, né? A linguagem utilizada, tá? Bom, então, como ilustração, vamos observar essa tirinha aí que aparece para gente como exemplo, né? Olá, meu nome é John, sou desenhista de animação e este é o meu gato, Garfield. Olá, meu nome é Garfield, sou um gato e este aqui é o meu desenhista, John. A nossa única preocupação é divertir você. Aí no que o gato pensa logo, né? Comida, que a diversão para ele é a comida, né? Ele sempre fica feliz quando está comendo. Todo mundo conhece, né, essa característica de Garfield. Então, observem o seguinte, pessoal. Olha que interessante. Eu tenho aí uma tirinha que tem como tema a própria tirinha. Veja que no final ele explica qual é a finalidade de uma tira, que é de divertir. Ou seja, eu tenho aí presente a chamada função metalinguística, que é explicar o código usando o próprio código. É explicar a linguagem usando a própria linguagem. Então, eu tenho aí uma tirinha que fala sobre a própria tirinha. Ok? E então, primeira característica, explicar o código usando o próprio código. Isso vai ficar mais claro para vocês a partir dessa segunda característica, em que eu dei mais exemplos sobre a função metalinguística. Então, por exemplo, a função metalinguística, ela está presente nos dicionários. Então, sempre que você tiver o dicionário é um exemplo de função metalinguística, porque você tem os verbetes que explicam a própria palavra. Então, você utiliza palavras para explicar a própria palavra. Então, todo dicionário é um exemplo de função metalinguística. Se, por exemplo, eu vou assistir a um filme e esse filme traz como tema a própria história do cinema, então eu tenho aí a função metalinguística. Você tem o código falando sobre o próprio código. Se você tem um poema e nesse poema, né, você tem como tema o fazer literário, como fazer poema, por exemplo, você tem aí a função metalinguística, o código falando sobre o próprio código. Se você vai a uma peça de teatro que tem como tema o próprio teatro, ok? Você tem aí mais um exemplo de função metalinguística.
Ou seja, qualquer gênero em que qualquer gênero, portanto, em que a linguagem está preocupada com o próprio código, você tem aí a chamada função metalinguística, ok? A mensagem, você tem o código falando sobre o próprio código. E, em seguida, eu tenho aí um exercício que explora justamente essa função aí da linguagem. Também uma outra questão do Enem, né, que caiu em 2014. O título é O Exercício da Crônica. O texto começa assim: escrever crônica é de Vinícius de Moraes. Escrever crônica é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista. Não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Como um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de uma máquina, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um assunto qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera, em que, com suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Se nada houver, restar-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos da sua vida emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. Ok? Então, predomina, muito importante essa palavra, viu, pessoal? Predomina é o que aparece aí em maior quantidade, né, no texto. Nesse texto, a função da linguagem que se constitui nas diferenças entre o cronista e o ficcionista, é isso que predomina na crônica? Não é isso, é citado na crônica, mas não é, a temática, né, da crônica. Ele é apenas citado as diferenças que ele cita logo no início entre o cronista e o ficcionista. Não é o que predomina. Então, letra A, eu descarto. Letra B, nos elementos que servem de inspiração ao cronista, mais uma vez, isso é citado, mas não é o que predomina na crônica como tema, como temática. Letra C. Nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica, também não é o que predomina. No papel da vida do cronista, no processo de escrita da crônica, também não. Letra E, portanto, olha o que diz a letra E, só pode ser a resposta, né? Nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. Então, a mensagem aí, ela está centrada no seu próprio código. Você tem aí uma crônica falando sobre, que tem como tema a própria crônica, né? O próprio código. Então, o cronista, ele apresenta por meio dessa crônica alguns impasses por quem produz, né? Mostra as dificuldades naturais de quem costuma produzir esse tipo de gênero textual, ok? Então, a gente tem aí como resposta, letra E, nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. É disso, né, que a crônica trata, ok? É o que predomina aí como temática dessa crônica, ok? Resposta, portanto, letra E. E aí, para a gente fixar um pouco mais as funções, né, trabalhadas até agora, vamos fazer esse último exercício para dar uma relembrada também nas funções trabalhadas na aula número 2, ok? A questão, ela diz o seguinte: identifique como verdadeira ou falsa cada afirmação a seguir. Aí você tem lá a frase número 1, né, que diz o seguinte: o emprego da primeira pessoa é uma das características principais da função poética da linguagem. Essa afirmação
é falsa, porque o emprego da primeira pessoa é uma das características principais da função emotiva ou expressiva, em que se destaca lá no texto a subjetividade, né? As impressões de um eu, né? Que se ressalta num texto emotivo, né? Suas emoções e seus sentimentos, né? As emoções e os sentimentos de um eu que prevalece nesse tipo de função. É a função emotiva. Então, não é uma característica da função poética o predomínio aí da primeira pessoa, o emprego da primeira pessoa. Então, o item número 1 está falso. Item número 2. Em um texto de divulgação científica, a função de linguagem predominante é a referencial. Sim, é aquele tipo de texto que predomina, né, a linguagem denotativa, uma linguagem mais objetiva e em que o foco da informação, o foco, né, está na própria informação, no próprio contexto, né, naquilo que é apresentado enquanto informação. É a chamada função referencial. Então, a número 2 nós podemos marcar como verdadeira. Frase número 3. Ritmo e sonoridade são características da função poética da linguagem. Sim, verdadeira também. Lembre-se que na função poética, mais do que a mensagem em si, a preocupação é com a forma, é com a maneira como essa mensagem ela é passada. Há, então, uma preocupação com a estética, a maneira, a forma como essa mensagem ela é passada, não é? Então, por isso é muito comum o emprego de recursos expressivos, como os aí citados, né? Na afirmação número 3. Ritmo, sonoridade, figuras de linguagem, rima, são características muito comuns, né? Recursos muito comuns nesse tipo de função, que é a função poética, ok? E a última frase número 4, eu tenho o seguinte: a função da linguagem que tem como foco o código é a fática. Não. Acabamos de ver, né, que a função da linguagem que tem como foco o próprio código é a função metalinguística, né, em que você tem um código falando sobre o próprio código. E aí eu dei já vários exemplos sobre isso a vocês. Foi a última função a ser trabalhada. Ok? E aí, pessoal, lembrando que fática já é outro tipo de função. São aqueles elementos, né, utilizados para abertura ou para manter ou até para fechar o contato, né, entre os interlocutores. Então é muito comum o uso de expressões como oi, tudo bem? Bom dia, né? Entenderam? Sim, pois não. Certo? E são marcas, né, que aparecem com frequência nesse tipo de função, né, em que eu tenho o foco no canal estabelecido entre emissor e receptor, né? Para manter a atenção de ambos, né? Para ver como se fosse um teste, né? Em relação à atenção nesse ato aí, nesse processo comunicativo, essa atenção entre os interlocutores. Ok, pessoal? E com isso fechamos então as funções da linguagem. Espero que vocês tenham entendido bem, né? As 6 funções, que foi bem melhor a gente separar isso em 2 aulas, né? Porque senão é muita característica para ver numa aula só, ok? E por hoje é só, né? Estamos caminhando para a nossa última aula, aula número 4, que também vai tratar de um assunto de extrema relevância e cai várias questões todo ano, né, no Enem, que é sobre variações linguísticas. Então aguardem nossa próxima aula, que é um assunto também de extrema importância para a gente, tá bom? Obrigada mais uma vez pela atenção e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.